que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, preste bem atenção nisso: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vamos falar com Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor, diante do nosso Deus que é Pai, que está aqui, porque a palavra de Deus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eis que estarei convosco todos os dias. Deus está aqui, amém, irmãos? Eu queria que você fizesse uma oração diante do Senhor, colocando a sua vida diante dele, dizendo: Deus, meu coração está pronto para receber a tua palavra. Eu vou dar esse tempo para você, para que você faça a sua oração. Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado todos os dias. Se na nossa mesa temos pão, foi porque o Senhor colocou pão em nossa mesa. Somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos presenteado com sustento todos os dias. Muito obrigado, Deus, pelas famílias da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, por tudo que o Senhor tem feito através de cada uma das famílias. Agradecemos, Deus, também pela juventude dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado cada adolescente, cada jovem, como instrumento teu. Somos gratos por isso. Agora, Senhor, colocamos os nossos corações diante da tua presença. Fala conosco. Toda vez, Senhor, que a tua palavra é exposta, é pregada, cremos que a tua voz é ouvida. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz.
Fala conosco, Deus. Temos uma expectativa muito grande de ser transformados pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Quem nós convidamos para a nossa mesa? Pergunta séria. Quem são as pessoas que participam das refeições mais íntimas da nossa casa? Sem dúvida, a resposta que daremos a estas perguntas são as pessoas íntimas, são os nossos familiares, são os nossos amigos mais íntimos. Nós não chamamos à mesa para as refeições íntimas quaisquer pessoas, não. Chamamos pessoas à mesa que nos transmitem valores, que nos transmitem verdades. É verdade que às vezes chamamos pessoas que não gostamos, mas por solidariedade, não por satisfação. Por satisfação chamamos à mesa as pessoas que nos trazem valores, nos trazem os melhores ensinos, as melhores conversas, não é verdade? As refeições mais íntimas nós partilhamos com as pessoas mais especiais. Por isso, eu quero propor a vocês este tema, a mesa com os profetas. Colocarmos nas mesas das nossas refeições mais íntimas as vozes dos profetas do Senhor. Elas precisam ser ouvidas por nós. Estas vozes precisam ser interiorizadas nos nossos corações. E hoje nós estaremos ouvindo a voz desse profeta. Aliás, o único profeta literário oriundo do reino do norte, Israel. Este importante profeta Oséias, filho de Beeri, que profetizou nos dias que foram mencionados aqui, nos dias de verso 1, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e também Jeroboão II, rei de Israel. E é interessante observar porque esta observação histórica nos mostra a longevidade da profecia do filho de Beeri. Este profeta do século VIII profetizou por muito tempo. Suas palavras foram ouvidas às portas da destruição do reino do norte. Este homem de Deus foi muito usado para corrigir a nação de Israel, para que a nação de Israel entendesse o seu estado de apostasia, de delírio, de destruição moral. Este rei Acás, mencionado aqui no primeiro verso, chegou a imolar o seu próprio filho, a oferecer o seu próprio filho. Veja, a degradação moral, religiosa enfrentada pelo povo de Israel. Aliás, este profeta foi contemporâneo de outros profetas muito importantes na história de Israel e de Judá. Por exemplo, Isaías, ou Miqueias, Amós, homens de Deus, homens que mostraram os desvios da nação de Israel, da nação de Judá. Homens que com suas vozes endireitaram ou lutaram pelas veredas, pelas justiças, pelos caminhos que eram tortuosos, mas que precisavam se tornar caminhos justos, acertados. Estas eram as vozes ouvidas pelo povo de Israel e que precisam ser acolhidas nas nossas mesas. Amém, irmãos? Nós precisamos ouvir as vozes desses profetas. E é interessante, porque este profeta Oséias, a vida desse profeta se confunde com a própria mensagem que ele precisou viver e transmitir. Sim, vejam só o que diz a palavra de Deus lá no verso 2. Observe comigo. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Vejam essas palavras. A vida desse profeta não foi simples. Foi uma vida dramática, mas que foi sinal. Ele assumiu um casamento com uma mulher de prostituições.
e ele teve filhos de prostituição, é o que diz a palavra de Deus no verso 2. E veja, não é uma cena histórica vazia, é uma cena histórica cheia de significados. Tanto o matrimônio de Oséias como seus filhos são sinais claros da apostasia de um povo. A prostituição de Gomer era uma referência clara à prostituição de Israel, que se entregou idolatricamente aos Baalins. Os corações do povo de Israel se desviaram dos caminhos da lei, dos caminhos de Deus, e assumiram a idolatria, os caminhos idolátricos dos Baalins. Os corações do povo de Deus se desviaram. E esta mulher da prostituição, Gomer, teve 3 filhos. Sim, 3 filhos mencionados e que se tornaram também sinais claros, espelhos que evidenciavam a distância que o povo de Israel experimentou do próprio Deus. E na mesa com Oséias, eu posso dizer que algumas lições nós precisamos aprender. Sim, na mesa com Oséias aprendemos primeiro, anote aí no seu coração. Se você tiver um caderno, no seu caderno. Se tiver no celular, digite no seu celular, mas anote. Anote no seu coração. Na mesa com Oséias, aprendemos sobre, primeiro, a exclusividade da adoração ao Deus de Israel. Eu leio com vocês mais uma vez o verso 2 e também o verso 8 de Oséias capítulo 2. Leio com vocês. Verso 2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. Reparem comigo, se prostituiu, desviando-se do Senhor. Para ressaltar a dor que Deus experimentou desse desvio, leio para vocês o verso 8 do capítulo 2 deste mesmo livro. Diz assim: ela, pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Vejam, as palavras de Deus são palavras claras através desse grande profeta, filho de Beeri. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu. Não são palavras dispersas, não são palavras jogadas ao vento, não, são palavras de um Deus que sente a dor, que sentiu a dor de um povo que se desviou da lei, que se desviou dos valores do reino de Deus, que se desviou da presença de Deus, que assumiu espaços longínquos. Deus, irmãos, não é uma mônada fria. Deus não é um motor não movido, não, Ele é Pai. Você crê nisso? Deus é o nosso Pai. Cristo se dirigia a Ele dizendo: Abba, Paizinho. Veja a oração íntima do Cristo, que é modelo de oração para a gente. É essa intimidade que Deus sempre quis de seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Os que confessam Jesus Cristo como Senhor têm o privilégio de serem chamados filhos. O desvio da lei, o desvio dos projetos do reino, tudo isso Deus sente, Ele sentiu esta dor. Ele é Pai, Ele não é um ser que sofre de sociopatia, não, Ele sente em seu coração dor. Na mesa com Oséias, vejam só, esta voz está reverberando pelos séculos. Nós aprendemos que Deus é o nosso Pai e que Ele exige dos nossos corações exclusividade. Foram estas as palavras de Jesus para o mestre da lei. Ele perguntou a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Vejam, os rabinos discutiam a respeito daquilo que era essencial nos mandamentos. Cristo, como mestre, respondeu: o maior dos mandamentos é: ouve, pois, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, toda a força. Todos os dias os judeus oram a Shema. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e esse Deus exige adoração exclusiva a Ele. Ele é o nosso Pai. Irmãos, que os nossos corações sempre se nutram da presença de Deus. Que os nossos corações nunca se desviem da verdade da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus. Que os nossos corações sempre se nutram desse Deus que é amoroso, que é Pai, que nos corrige, que é como uma galinha, atrás de seus pintinhos, com suas asas, com sua proteção. Que Deus nos convide sempre a esta intimidade, que os nossos corações nunca permitam que outros altares sejam construídos. O povo de Israel construiu altares aos Baalins, aos deuses falsos, a Asterote, deuses falsos, imagens falsas, vazias, sem vida. Tem olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não ouvem. Que os nossos corações sejam sempre atraídos para a presença desse Deus que é Pai. Deus exige a adoração exclusiva a Ele. Que os nossos corações o amem com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Mas aprendemos também na mesa com Oséias, com este importante profeta Oséias, filho de Beeri, que as identidades podem ser degeneradas. As nossas identidades podem ser degeneradas, podem ser envelhecidas, aviltadas, destruídas. Vejam os nomes dos filhos de Oséias e Gomer: Jezreel, desfavorecida, não meu povo. Esse nome de Jezreel tem uma dupla interpretação. Significa Deus semeia. Por um lado, Jezreel relembra que Deus fez com que o povo de Israel se multiplicasse na incontável descendência de Abraão. Em ti farei benditas todas as nações. Olhe para as estrelas, para a areia do mar. Incontável foi a descendência de Abraão. Mas esse nome Jezreel, que significa Deus semeia, também significa um vale de castigo. Vocês se lembram da vinha de Nabote? Acabe, o terrível rei de Israel, casado com Jezabel, uma terrível esposa, uma mulher sem Deus. Ele quis a vinha de Nabote, que era de seus pais, era uma herança de Nabote, ele não quis vender. O rei se entristeceu. O que Jezabel fez? Jezabel armou uma cilada para este homem Nabote. Sim, ela contratou duas testemunhas falsas que disseram: ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Este homem Nabote foi apedrejado até a morte no vale de Jezreel, na vinha de Jezreel. Elias, o tesbita, sim, o profeta Elias, diante desse ato abismal, abissal, enlouquecido de um rei e de uma esposa, disse: da mesma forma vocês dois morrerão no vale de Jezreel. Os cães lamberão o sangue de vocês. E foi o juízo. O juízo de Deus contra Acabe e contra Jezabel. Vejam, Jezreel significa juízo de Deus. Vejam os nomes: Jezreel, castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, Jeroboão II, da casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Um nome que significava a própria destruição, atravessada pelo reino do norte. Os assírios, em 722 a.C., invadiram o reino do norte, destruíram o reino do norte e exilaram essa parte do povo de Deus. Desfavorecida, porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel
para lhe perdoar. Não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Irmãos e irmãs, vocês já imaginaram ouvir isso do próprio Deus? Não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Você é desfavorecida. Casa de Israel, não há favor para vocês. Vocês não são o meu povo, e eu não sou o vosso Deus. Eu não sou o Deus de vocês. Nossas identidades podem ser deterioradas, degeneradas, envelhecidas, aviltadas, sim. Toda vez que nós assumimos as distâncias longínquas de Deus, nossas identidades se esfriam. O filho pródigo disse para o pai: me dá parte da minha herança. E ele foi para terras longínquas. E ele precisou comer das alfarrobeiras dos porcos. Veja o estado que este filho chegou. O filho gastador perdeu-se naqueles espaços longínquos. Desde o Éden, nossos corações têm se distanciado de Deus. E as nossas identidades se destroem. As nossas histórias, todas as vezes que assumimos espaços longínquos, se destroem. Eu me lembro de uma vez, um jovem de boa família, um jovem bonito, boa família, uma família que conhece o Evangelho, que conhece a palavra de Deus, que frequenta, que ama o reino de Deus. Eu tive que ir com a irmã desse jovem, no centro do Rio de Janeiro, por volta de 11 horas da noite, meia-noite, tentar trazer esse jovem de volta, porque as drogas o levaram a um estado de putrefação. Jovens, cuidado com as liberdades que o mundo prega. Eu já tive que ir algumas vezes em centro de cidade para buscar jovens de famílias crentes, que foram escravizados por essa loucura, pela mundanidade de decisões como esta, que levaram esse jovem para as drogas. Quando nós nos distanciamos de Deus, as nossas identidades são feridas, são destruídas. Quantas pessoas que por se distanciarem de Deus, da lei de Deus, perdem a sua identidade no reino. Quantos maridos que se distanciam de Deus e perdem sua identidade, o seu papel como chefe da família, como professor, como pedagogo, como ensinador dos valores da lei, dos valores do reino. Quantas mães que por se distanciarem perdem a sua liderança, o seu papel em sua casa. Quantos filhos que por se distanciarem de Deus, perdem a honra que deviam dar aos pais, perdem a beleza da juventude, a alegria da juventude, a alegria desse momento tão bonito que é a juventude. Mas os nossos jovens não, em nome de Jesus. Os nossos jovens, os jovens dessa igreja estão de parabéns. Estão com brainstorm, olha aí as palavras chiques que eles estão usando. Pensando várias programações, encontros, churrasco, e vão ver filme, vão pensar filmes. Eu creio que esses jovens se levantarão cada vez mais, junto com os adolescentes dessa igreja, para viverem coisas extraordinárias no reino de Deus, coisas incríveis, porque vão buscar cada vez mais a presença de Deus, porque vão estar mais próximos de Deus, mais próximos de sua lei. Mas termino a minha palavra dizendo que na mesa com Oséias aprendemos que as misericórdias do Senhor sempre superam o caos de nossas decisões. Vejam só o que diz a palavra de Deus no verso 10 e no verso 11, diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos
do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Deus semeia. Veja Deus reconstruindo identidades. Veja Deus refazendo histórias. Veja o que a palavra de Deus diz: no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Este jovem que nós fomos resgatar no centro da cidade, que estava em estado de putrefação, hoje está casado com sua esposa, feliz numa igreja, lá em Nova Iguaçu. Deus reconstrói identidades, Deus reconstrói histórias. Não há histórias acabadas do reino de Deus, não há histórias finalizadas do reino de Deus. Deus levanta os mortos dos sepulcros, Deus ressuscita histórias, Deus refaz identidades. No lugar em que se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Veja, até a unidade de um reino dividido em Roboão, Oséias enxerga. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Veja que verso messiânico. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja congrega judeus, gregos, homens, mulheres, escravos, livres. A igreja congrega os diferentes. A igreja congrega as diferentes raças, as diferentes faixas etárias. A igreja congrega, a igreja é lugar de unidade, é lugar de ser família. Como é bom ser família nesta igreja. Como é bom ser povo de Deus. Como é bom ter um Cristo como cabeça desta igreja. Como é bom ser liderado por um Cristo que nos une. Deus reconstrói identidades. Não há histórias acabadas. Deus ressuscita os mortos. Ezequiel 37 diz que esse profeta foi levado num vale de ossos secos. Mas porque profetizou, porque convidou a ação do Espírito, aqueles ossos sequíssimos, que eram reflexo daquele povo exilado na Babilônia. Aqueles ossos se juntaram, ganharam vida. Órgãos, corpo, pele, alma, força, inteligência. O Espírito foi insuflado novamente. Aquele povo que estava destruído, sem identidade, exilado, foi reconstruído. Deus é um Deus que reconstrói as nossas histórias. Você crê nisso? Eu não sei como você chegou aqui. Eu queria orar nesse momento. Eu queria que nós nos colocássemos de pé. Eu aprendo com Oséias que as misericórdias do Senhor sempre superam o caos das nossas decisões. Suas decisões te trouxeram até aqui. Suas decisões. E às vezes nós tomamos decisões precipitadas, cheias de ansiedade. Este jovem, um jovem tão bacana. Deus reconstrói histórias. Eu não sei como o seu coração chegou aqui. O que eu sei é, na mesa com Oséias, aprendemos que até as identidades destruídas, deterioradas, são resgatadas, são restauradas pelo Evangelho. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você nunca tenha tomado uma decisão séria na sua vida, dizendo assim: Jesus, entra no meu coração. Eu queria dar essa oportunidade para você. De olhos fechados, se você entrou aqui nesta igreja hoje, você entendeu esta palavra, e você assumiu essa palavra para a sua vida, e você não quer caminhar mais em destruição, você sabe que não pode caminhar mais assim, mas você quer agora entregar sua vida ao Senhor. Você quer que Deus restaure o seu coração,
restaure a sua vida, restaure a sua história. Eu quero orar por você. Eu quero que você repita algumas palavras comigo, de olhos fechados. Se você entendeu essa mensagem, quer entregar o seu coração a Jesus, diga assim: Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelas canções que foram cantadas aqui. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque nós aprendemos com o profeta Oséias que as nossas histórias podem ser restauradas, que os nossos corações podem ser restaurados. Não há dor, Deus, que impeça o teu agir. E por isso, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão pelos meus pecados e abro o meu coração para que o Senhor faça morada. Em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados ainda, quero perguntar: quem aqui fez esta oração sincera dizendo: Deus, eu preciso da tua presença? Há alguém aqui que nesta noite dizendo: Deus, entra na minha vida? Se tem, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que fez essa oração repetindo estas palavras com verdade, dizendo assim: Deus, entra no meu coração? Alguém pode levantar bem alto sua mão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas alguém fez essa oração ao Senhor dizendo: Deus, entra na minha história, entra na minha vida. Mais alguém? Se não, nós queremos orar por aquele irmão que está lá atrás, de camisa amarela. Nós queremos orar por aquela vida. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Ela transforma as nossas vidas. Ela muda o nosso caráter. Ela muda a nossa história. E somos tão gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Peço por este coração que levantou corajosamente sua mão, dizendo sim para o teu evangelho, sim para a tua palavra. Deus, reconstrua, restaure, abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Irmão Henrique. Eu vou pedir ao pastor